eu estou falando com vocês a respeito de ser libertos do pecado, né? E quando eu estou ensinando sobre isso, pessoas dizem que eu estou autorizando as pessoas a pecarem. E não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Paulo, também, o apóstolo Paulo, ele também fez a mesma afirmação. E ele falou assim, onde abundou o pecado, a graça de Deus, né, superabundou. E ele foi mal interpretado. E aí ele falou assim, que diremos, pois? Lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 12. Permanecemos nós no pecado, para que a graça de Deus abunde mais? Aí ele falou assim, de modo nenhum. Como nós vamos viver ainda no pecado, se nós morremos para ele? É duro, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça superabunde? Não, lógico. Como é que eu vou viver no pecado ainda, se eu já morri para ele? Então Paulo responde que você que é crente, que nasceu de novo, você não pode viver mais no pecado, porque você já morreu para o pecado. Mas qual o ensino que é muito comum as pessoas receberem? É que o crente precisa aprender a morrer para o pecado, né? Como é que você aprende a morrer? Isso é um erro, né? A palavra do Senhor, ela não diz que eu vou morrer no futuro, diz que nós já morremos. Então o pecado não tem mais poder para nos condenar, porquanto quem morreu já está justificado, é o que diz lá em Romanos, capítulo 6, versículo 7. Então quem morreu já está justificado, né? Então, se eu morri para o pecado, eu estou justificado. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, é o que diz a palavra. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, para nós compreendermos essa libertação que nós precisamos, primeiro nós temos que entender que Cristo morreu para que eu e você, né, fôssemos mortos com Ele. Cristo morreu para o pecado, então nós fomos mortos para o pecado. Como é que Cristo morreu para o pecado? Em primeiro lugar, queridos, presta atenção, isso aqui é muito importante. Ele não morreu para a influência do pecado. E ele também não morreu, por quê? Porque ele não tinha natureza de pecado nele. Então não existia nenhuma atração do pecado em Cristo. Então ele não morreu para isso. Em segundo lugar, ele também não morreu para a prática do pecado. Por quê? Porque Cristo nunca cometeu pecado. Ele não podia morrer para a prática. Então qual foi o aspecto que Cristo morreu pelo pecado? A Bíblia fala que lá na cruz ele recebeu a condenação pelos nossos pecados. Então quem pecou foi eu e você. E ele pagou o preço. Foi Jesus que pagou o preço. Ele foi condenado de uma vez por todas por causa do meu e do seu pecado. Olha o que o verso 11 começa dizendo. Assim também vós. O que significa isso aqui? Do mesmo jeito, do mesmo modo que ele, né? Então poderíamos colocar a frase assim da seguinte maneira. Do mesmo modo que ele agora considera-se morto para o pecado. Então, se você se considera morto para a influência ou para a prática do pecado, será que você consegue se considerar? Lógico que não, porque como é que você se considera para o pecado? Né? Você tem que se considerar para o pecado que você é livre de condenação. Cristo morreu para sofrer a condenação no seu pecado, no seu lugar. Então eu devo agora me considerar morto para toda a condenação do pecado na minha vida. Agora a influência e a prática você tem que correr dela. Né? Então no passado até eu aprendi que Cristo tinha morrido para a prática do pecado. Não é. Então eu pensava que eu tinha que me considerar morto o tempo todo, né? O tempo inteiro para o pecado. Eu ficava o tempo todo dizendo, né? Ou confessando que eu estava morto, declarando, me apropriando da minha morte. Né? Quanto mais eu confessava, mais vivo para o pecado eu ficava. E, então, o que eu percebi? Que isso não funciona, né? É uma crença equivocada. Então eu estou morto, na verdade, é para a condenação. Né? Todos nós que aceitamos Jesus, nós estamos mortos para a condenação e não para a tentação. A tentação ou a prática do pecado ainda é possível na nossa vida. O que eu tenho que confessar o tempo todo é que eu estou livre da condenação. Eu estou morto para a condenação. E acreditem em mim, queridos, esse é o segredo de você ser liberto da escravidão. O segredo da libertação da escravidão do pecado é ser liberto, sabe do quê? Da condenação. Por isso que o apóstolo Paulo,
ele diz, considere-se morto. Então ele diz assim, ó, do mesmo jeito que Cristo morreu para a condenação, considere você também morto para a condenação do pecado. A palavra é um pouco complexa, por isso que eu estou falando para você assistir todos esses 5 vídeos que eu estou fazendo, para você ter uma compreensão melhor e ler os textos da Bíblia, tá bom? Deixa um amém, um glória a Deus, se Deus tem falado com você. Compartilha essa mensagem com mais 3 pessoas. E se você não me segue ainda, me siga também. Deus abençoe e você vai ser livre do pecado. Nós vamos continuar no próximo vídeo trazendo essa revelação poderosa para você.